que aconteceu na cidade de Itapé. Criança de 8 anos morreu após ser atropelada por um caminhão enquanto brincava de bicicleta na cidade de Itapé, Bahia. O garoto morava em São Paulo, gente. Estava passando as férias com os avós maternos quando tudo aconteceu. Uma tragédia. A reportagem da tela. Na casa dos avós da vítima, familiares abalados. Para o tio, a recordação deste vídeo dos últimos momentos com o garoto no último dia do ano em um rio em Bicaraí. E o pequeno se divertiu muito. Era a terceira vez que saía de São Paulo para passar as férias no sul da Bahia. Ele veio, de São Paulo para cá, passear. Ele, é a terceira vez, no caso, que ele vem aqui fazer esse passeio. E, de repente, dessa vez agora, aconteceu o inesperado, Coisa que ninguém imaginaria que podia acontecer numa cidade dessa, aqui como Itapé, uma cidade que não tem muitos movimentos, E ele acostumado em São Paulo, uma cidade, do fluxo muito grande de movimento, e aí, acontece essas coisas. Segundo o tio da vítima, a morte do garoto de forma tão precoce foi uma tragédia que abalou a todos. A reação de muita dor, e muita destruição mesmo, no caso. A gente não esperava, porque ele era um menino muito atencioso, muito brincalhão, gostava de todo mundo, e dava atenção a todos, pelo fato dele ser uma criança, no caso. Então, isso aí é uma coisa que deixa um vazio muito grande na gente. O atropelamento aconteceu na área central da cidade. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o menino, em uma bicicleta, sai da rua João Bernardo de Andrade e colide com a parte traseira da caçamba, que passava pela Aguinaldo Severo. Matheus Ramos, 8 anos, ainda foi socorrido com vida até o Hospital Manuel Novaes em Itabuna, mas não resistiu aos ferimentos. Era tarde de terça-feira. Na verdade, já era um costume, por parte do garoto do Matheus, de aproveitar as tardes aqui na cidade de Itapé, onde ele estava há pouco mais de um mês na casa dos avós, a aproximadamente 50 metros do ponto aqui onde nós estamos, com uma bicicleta que teria ganhado aí recentemente de presente do pai. Estava treinando, quase todos os dias, aprendendo a andar de bicicleta, e nesta tarde justamente estava sozinho. Quando do outro lado, descendo nesta direção, a caçamba, o condutor com essa caçamba. E é justamente neste ponto onde, lamentavelmente, esse grave acidente acontece, desse atropelamento. A gente percebe que ele acaba colidindo, a bicicleta, o garoto acaba colidindo ali na parte traseira mesmo do caminhão, como as imagens conseguiram mostrar. E é nesse ponto que o garoto cai. Logo, por ser uma rua que a gente percebe com algumas casas e alguns moradores também nessa localidade, outras crianças também que provavelmente nesta região ficam assustadas com o cenário. Agora, o que dá para perceber é que um pouquinho mais a caçamba, o condutor da caçamba, ele vai andando, vai seguindo com o caminhão, mas chega a parar. Aqui, do outro lado, ficou a bicicleta. A gente ainda percebe, claro que lavado aqui pela chuva, Itapé chegou a chover, mas se percebe aqui marcas ainda, provavelmente sangue, no chão, onde esse garoto acabou caindo. E pelo impacto ali da batida, ficou neste local agonizando. Tanto que já nesse momento é quando moradores aqui da localidade começam a prestar o socorro a esse garoto e aos familiares que chegam aqui ao local desesperados. Esse pedreiro foi um dos primeiros a chegar ao local e ajudou a socorrer o garoto que conhecia e costumava ver brincando sempre na região. Vinha chegando do trabalho e passando, eu vi o pessoal, o movimento do povo, e aí vim saber o que aconteceu e já vi a criança no chão organizando. E aí peguemos ligeiro, coloquemos na ambulância e prestemos socorro. É que hoje Itapé está todo mundo abalado com essa situação, porque não foi bom nem para a família e nem para o rapaz da caçamba, porque é um rapaz trabalhador também, uma pessoa que vive do trabalho. E essa criança que veio passear na casa do avô, acontece uma fatalidade dessa, que foi uma fatalidade, Então tá todo mundo abalado em Itapé. Policiais militares da 63ª Companhia foram acionados para o local, pois o condutor teria fugido logo após o acidente. Realizou buscas, localizou o motorista e conduziu primeiro para a sede da Polícia Rodoviária Federal, onde passou por exame de alcoolemia, que atestou negativo. Logo em seguida, encaminhado para a delegacia de Itabuna. Em depoimento, confirmou que deixou o local após sofrer ameaças e por receio de agressão. O motorista ele foi encontrado em casa. A polícia militar levou ele primeiro para a realização do exame médico de alcoolemia, o exame de alcoolemia na realidade. Ele fez, deu negativo. Em seguida, apresentou ele aqui ao plantão. Ele foi ouvido, ele confirmou que estava dirigindo, mas ele alegou o seguinte, que ele passou pelo cruzamento
Ele não viu a criança, ele só percebeu quando a criança bateu na roda traseira dele. E ele percebeu, porque ele olhou pelo retrovisor e já viu a criança caída ao chão. Ele fala que parou a 5, 10 metros após o acidente, mas que como juntou muita gente, que as pessoas começaram a dizer que iam linchar ele, que iam queimar o caminhão, ele fugiu e foi para a casa dele. E, de fato, existiu essa informação de que ele surtou, ele estava muito nervoso por conta de ter sido uma criança. O plantão já realizou algumas oitivas e outras pessoas vão ser ouvidas. Vídeos já foram anexados do acidente junto ao inquérito policial. O motorista foi liberado logo após o depoimento. O veículo passará por perícia. O corpo do garoto foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. O velório será em uma funerária na cidade onde passava as férias. Durante essa tragédia, outra situação relacionada ao acidente chamou a atenção. O carro da funerária, que viajava sentido Itabuna para transportar o corpo do garoto, perdeu o controle e desceu uma ribanceira. O veículo teve diversas avarias. O condutor não ficou ferido. Lamentável, né? A funerária foi buscar o corpo da criança e antes de chegar na cidade de Itapé, sofreu um acidente, caiu numa ribanceira. Deus é mais. Deus é mais. É claro, é nítido aí, gente, que o caçambeiro, ele não viu. Tá nítido. O carro grande, motor pesado, muita zoada. Observe ali, ó. A criança certamente perdeu o controle da bicicleta e chocou-se na lateral da caçamba. O caçambeiro chegou em casa, depois de ser ouvido, ele foi liberado. Claro, uma tragédia, gente, uma fatalidade. Tinha gente das redes sociais aí, promovendo a violência, dizendo coisas absurdas com relação ao trabalhador, ao caçambeiro aí. Ele não teve culpa pelo que a gente está vendo. Pelo que a gente vê na imagem aí, ele não teve culpa. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Tinha gente aí incitando pessoas a atear fogo no carro, ir na casa do motorista. Para quê? Ele não saiu para trabalhar, para atropelar essa criança. É tristeza para a família da criança e tristeza também para o caçambeiro aí. Uma tragédia, uma fatalidade. Olha o momento ali que a bicicleta vai bater na lateral. Olha lá, olha lá. Certamente o garotinho de 8 anos, ele perdeu o controle da bicicleta. Ele ganhou a bicicleta do pai recentemente. Acredito eu que ele não tinha tanta habilidade, né? Dá para ver que naquele cruzamento ali de onde ele desce, tem um lado elevado, uma pequena ladeira. Certamente ele perdeu o controle, não conseguiu frear a bicicleta e bateu na lateral. O caçambeiro, quando viu, mais à frente, parou, ele foi ouvido, foi liberado, chegou em casa, muito triste, mal, tá mal ainda, uma fatalidade. Todos nós estamos sentidos, inclusive o caçambeiro, a família dele. Dói na alma. O tio disse aí na reportagem, criança criada lá em São Paulo, uma metrópole com grande movimento de veículos, vem para uma cidade pacata como Itapé, de pouco movimento, e acontece isso. Uma tragédia. Uma tragédia. Eu, quando recebi essa notícia ontem à noite, fiquei chocado. Estava participando de uma reunião, parei a reunião e fiquei chocado. Chocado. Porque choca a todos nós. Mas uma tragédia, gente. Uma grande tragédia para as duas famílias. Do condutor do veículo e dessa criança de 8 anos aí, que diz o seguinte: eu vou para o interior, vou lá para a casa dos meus avós, quero passar minhas férias na casa dos meus avós. Para lá que eu quero ir passar minhas férias. Cidade de Itapé, pequenininha, sair dessa zoada terrível aqui da Grande São Paulo, desse movimento intenso. Mas é assim a vida. A gente não pode prever nunca o que vai acontecer comigo e com você. É a vida. Aí uma tragédia dessa acontece. Ah, mas o que, meu irmão? Infelizmente aí é uma tragédia que
condutor do veículo e que familiares do garotinho de 8 anos vão carregar pelo resto da vida. Até o agente funerário ontem ficou assustado. Até o agente funerário sai daqui de Itabuna para ir buscar o corpo do garotinho e sofre um acidente no caminho. O carro da mortuária cai numa ribanceira. É coisa que mexe com a gente e que a gente nunca vai entender esse tipo de tragédia. A família está inconsolável, né? Não tiveram nem condição de falar com a gente. Imagine o pai que deu de presente. Ô meu irmão, não se culpe não. Não se culpe não. Não carregue isso no seu coração não. Que jamais você e nenhum humano ia imaginar que uma tragédia dessa poderia acontecer com o presente que você deu ao seu filho. Você presenteou seu filho. O que qualquer pai faria. E jamais ia imaginar que uma tragédia dessa poderia acontecer. É um momento de luto para as famílias. Do condutor, da caçamba e do garotinho de 8 anos de idade. Dói. Dói e mexe com o sentimento de todos nós. Só nos resta dizer os nossos sinceros sentimentos a essa família lutada. Olha lá. Olha o momento lá. Viu ali? Chocou ali com a roda traseira da caçamba. Não tenha dúvida disso. E um carro como esse faz uma zoada terrível. Não é? Zoada terrível. O motorista certamente, ele só percebe à frente que observe que logo depois a caçamba faz um movimento. É o movimento da roda traseira que passa sobre a bicicleta. Aí ele percebe que algo está errado, olha pelo retrovisor, quando vê ali, olha lá. Aí você vê na imagem aí, se soltar a imagem aí vai ver, que a caçamba faz um movimento. É o movimento exato quando passa em cima da bicicleta ali. E ali está o corpo da criança já. Lamentável.